Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo agora no breve catecismo de Westminster. Nós temos a oportunidade de contemplar o nosso glorioso Redentor nestes dias, a sua obra redentora, a partir da contemplação dos seus ofícios. Hoje nós vamos olhar para um dos primeiros. São três os ofícios, como vimos ontem: profeta, sacerdote e rei. E hoje, concluindo esta semana, nós veremos sobre o sacerdócio de Cristo, o ofício sacerdotal de Cristo. O breve catecismo de Westminster nos apresenta esta temática com a seguinte questão: como exerce Cristo as funções de profeta? Se Cristo não é para nós cristãos apenas um profeta, ele é mais que profeta, mas por outro lado nós reconhecemos que ele exerceu um ofício profético. Bem, de que forma? De que maneira Jesus exerceu um ofício profético? Cristo não é para nós, como é para os muçulmanos, um profeta, simplesmente um mensageiro. Na verdade, seria desperdício do Filho de Deus e uma crueldade da parte de Deus mandar o seu Filho para a cruz do Calvário se o seu papel fosse tão somente profetizar. E preste atenção, porque é precisamente esse um dos questionamentos que os muçulmanos fazem. Eles não acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário porque Deus não permitiria tamanha desgraça para um profeta. E a lógica deles faz sentido. Seria tremendamente cruel Deus dispor de um tão nobre servo num estado de humilhação tão grande, simplesmente como um profeta. Se o papel de Cristo fosse simplesmente ser mensageiro, não precisaria ter sido encarnado, nem sofrer o que sofreu. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante no ofício sacerdotal. O que nos faz olhar de uma maneira diferente para Cristo na sua função profética é precisamente entender a doutrina bíblica do ofício profético de Cristo Jesus. Que significa dizer que o Senhor Jesus revela pela sua palavra a vontade de Deus aos seres humanos. Ele é o ofício profético, ou o oficial profético atuando ao longo da história. O próprio Cristo encarnado, ao nos comunicar as verdades, fala das verdades em primeira mão. Ele não fala se utilizando de um terceiro agente. E esta revelação de Deus em Cristo é plena, é absoluta. É tanto que em teologia nós chamamos tanto a Escritura Sagrada quanto o próprio Cristo encarnado de revelação especial de Deus. E elas estão intercomunicadas. Quando João escreve o seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Isso é o ofício profético de Cristo, é trazer a revelação do conhecimento de Deus para nós. Sendo Ele o mediador, ao exercer esta função de ofício profético, é Cristo o mediador desta revelação de Deus aos homens. Mas como ele fez isso? Não pense apenas no Cristo encarnado em seu estado de humilhação. A palavra de Deus nos mostra que este ofício profético foi o que capacitou toda possível revelação real de Deus e conhecimento através dos profetas anteriores. Era o próprio Cristo atuando através dos profetas anteriores. Olha como nos diz o início da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou de diversas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Entretanto, ao se dar a conhecer através dos profetas, o que estava ocorrendo é que o próprio Cristo estava exercendo o seu ofício profético através dos profetas do Antigo Testamento. Eu penso que essa é a melhor maneira de nós interpretarmos aquela difícil passagem que faz referência a Jesus ter anunciado nos dias de Noé, de Pedro, né? Aos espíritos em prisão, e ter ido ao inferno, inclusive anunciando aos espíritos em prisão dos dias de Noé. Por quê?
Porque quando, na verdade, cada profeta se levantou e anunciou a palavra do Senhor e chamou o povo ao arrependimento, eles foram tão somente porta-vozes da própria voz de Deus, Jesus Cristo, o mediador, o verdadeiro profeta de Deus, que falou por intermédio desses agentes humanos. Cristo, sendo o mediador e exercendo o seu ofício profético, desperta, chama e usa seres que foram fiéis no comunicado desta mensagem. Mas eles não foram simplesmente homens que estavam anunciando a vontade de Deus. Foram homens usados por Cristo na sua fala, na sua linguagem, na sua compreensão, na entrega fiel da palavra para chamar pecadores ao arrependimento. Porque quem revela Deus é Cristo apenas. Cristo que se dá a revelar, a conhecer o Pai através dos profetas. Cristo se dando a conhecer através dos profetas. Foi assim que ele exerceu o seu ofício profético. Mas isso foi antes, no passado, mas também depois que ele subiu aos céus e ascendeu. Porque veja o que Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me há de glorificar. Olha como o Catecismo Breve de Westminster responde a esta questão. Como exerce Cristo as funções de profeta? Cristo exerce as funções de profeta revelando-nos, pela sua palavra e pelo seu Espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Cristo exerce a sua função de profeta através da sua palavra, usada pelo seu Espírito para nos trazer o conhecimento de Deus. Tanto os profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento, ao serem inspirados, estão sendo canais de execução do ofício profético de Cristo Jesus. Mas não apenas na humilhação, na glorificação também. Toda vez que a palavra de Deus é lida, explicada com fidelidade, é o próprio Cristo quem se dá a conhecer, exercendo o seu ofício profético para nos atrair para Ele. Glorioso Cristo, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, te louvamos pelo teu Filho Jesus, que revela a nós pela tua palavra e pelo teu Espírito quem tu és, e assim podemos te conhecer. É da tua graça que necessitamos. Ó Senhor, receba nosso louvor e nossa adoração, porque tu estás em harmonia perfeita com o teu Filho e com o teu Espírito, revelando-te a nós pela tua palavra. Ajuda-nos a acolhê-la, segui-la, experimentar os benefícios da transformação que ela nos proporciona, experimentando os benefícios do ofício de Cristo sendo operado em nós. Oramos em nome do teu Filho. Amém. Deus nos abençoe. Até semana que vem.